Nunca pensei que chegaria a esta idade carregando tanto silêncio dentro de mim. Sempre achei que, com o tempo, as feridas se fechariam sozinhas, como cicatrizes que deixam marcas mas não doem mais. Mas descobri que existem dores que não se apagam, dores que permanecem escondidas em cantos escuros da alma, prontas para latejar na primeira lembrança. É sobre isso que quero falar. Se minha voz falhar no meio do caminho, que fale. Mas quero que seja ouvida. Eu era apenas uma menina quando o mundo me colocou numa estrada sem volta. Minha infância foi curta, quase roubada. Lembro da minha mãe dizendo que eu tinha mãos rápidas para o bordado, mas que precisaria aprender coisas mais sérias, porque logo seria mulher de alguém. Eu não entendia direito o que significava, mas aos 14 anos já me diziam que o meu destino estava decidido. E de fato estava. Casei cedo, sem direito a escolher. Meu marido não era mau homem, mas nunca me perguntou o que eu sonhava, o que eu queria ser. Eu tinha sonhos de ser professora, de ensinar crianças a ler, de abrir livros como quem abre janelas para o mundo. Mas logo aprendi que naquela casa meu papel seria outro: cozinhar, lavar, criar os filhos e sorrir quando o marido falasse. No começo, pensei que fosse apenas fase. Que um dia ele perceberia que eu também tinha voz, que eu também pensava. Esse dia nunca chegou. Vieram os filhos, e com eles vieram as responsabilidades dobradas. A casa parecia sempre pequena demais para tanto barulho e tanto cansaço. Eu era a primeira a acordar e a última a dormir. Enquanto ele descansava depois do jantar, eu ainda estava de pé, limpando, preparando o dia seguinte. Muitas vezes, quando a comida ficava pronta, ele se sentava à mesa e dizia: "Você tem sorte de ter uma casa, mulher. Sem mim, onde estaria agora?" Eu abaixava a cabeça, não respondia. Por dentro, doía. Mas doía ainda mais pensar que talvez ele tivesse razão. Lembro-me de noites em que chorei escondida no quarto, mordendo o travesseiro para que ninguém escutasse. Não queria que meus filhos vissem minhas lágrimas. Para eles, eu precisava ser forte, precisava parecer que tudo estava no lugar. Só que dentro de mim havia um grito preso. Um grito que dizia: "Eu existo, eu também tenho vida, eu também tenho sonhos." Esse grito ficou sufocado por décadas. O tempo passou, e meus filhos cresceram. Achei que com eles adultos eu teria um pouco de paz. Pensei que, finalmente, teria tempo para ser eu mesma. Mas o que aconteceu foi o contrário. Eles seguiram a vida, formaram famílias, e eu fiquei ainda mais invisível. Quando vinham me visitar, não perguntavam como eu estava. Queriam saber da comida, da herança, da casa. Eu me tornei uma espécie de sombra, estava presente, mas não era vista. Um dia, lembro-me bem, um deles me disse: "Mãe, a senhora precisa entender que já cumpriu seu papel. Agora é nossa vez." Foi como se me arrancassem do mundo com uma frase. Como assim já cumpri meu papel? Como assim já não tenho nada mais a oferecer? Eu ainda respirava, eu ainda tinha histórias, lembranças, aprendizados. Mas, para eles, eu já era apenas alguém que devia se calar e esperar o fim. Eu aceitei por muito tempo esse silêncio imposto. Aceitei porque acreditava que não tinha escolha. Mas a vida é curiosa. Quando parece que tudo já está perdido, ela nos mostra pequenas frestas de luz. No meu caso, essa luz veio na forma de uma neta. A mais nova. Ela olhava para mim diferente dos outros. Sentava-se comigo, me ouvia, me perguntava sobre meu passado. Era como se dissesse, sem palavras: "Você ainda importa." Foi ela quem me deu coragem para começar a falar. E hoje, se estou aqui narrando, é porque aprendi que não importa a idade, não importa quanto tempo se passou em silêncio. Sempre há espaço para contar a verdade. Sempre há tempo para resgatar a própria voz. Não pensem que foi fácil chegar até aqui. Houve traições, houve abandono, houve noites em que me senti um peso. Mas também houve descobertas. Descobri que, mesmo depois de tanto, ainda havia vida em mim. Descobri que podia recomeçar mesmo quando tudo parecia acabado.
Descobri que ser avó não significa desaparecer, significa carregar séculos de força escondida. E é isso que vou contar agora. Minha história não é bonita nem perfeita. É feita de cicatrizes, de escolhas que não foram minhas, de dores que ainda latejam. Mas também é feita de resistência, de coragem silenciosa, de amor que não desistiu. Talvez, ao ouvir, alguém se reconheça. Talvez, ao ouvir, alguém entenda sua própria mãe, sua própria avó. Se for assim, já terá valido a pena. Então, sente-se comigo. Imagine que estamos numa varanda, o vento passando devagar, o cheiro de café no ar. Eu começo a falar, e você apenas escuta. Não como quem ouve um conto distante, mas como quem abre uma porta para dentro da alma de outra pessoa. Essa sou eu, uma mulher que foi silenciada por anos, mas que agora decidiu falar. E quando eu falo, não é apenas por mim. É por todas aquelas que ainda estão caladas, por todas que um dia foram chamadas de peso, de sombra, de inúteis. É por todas que, como eu, ainda guardam um grito preso. Hoje, esse grito se torna voz. Se eu fechar os olhos, ainda consigo ver a menina que fui, arrumando o cabelo diante de um espelho rachado, sem saber o que a vida lhe reservava. Eu me lembro do vestido de noiva improvisado, costurado às pressas, sem rendas, sem luxo, apenas um tecido simples. Diziam que eu estava linda, mas por dentro eu só sentia medo. Medo de um futuro que não escolhi, medo de viver ao lado de um homem que mal conhecia. No começo, tentei acreditar no que me diziam, que o amor viria com o tempo, que a convivência nos aproximaria. Mas o que veio com o tempo não foi amor, foi obrigação. Eu tinha que sorrir quando não queria, tinha que aceitar silêncios pesados e palavras duras como se fossem normais. Havia noites em que ele chegava cansado, sem vontade de conversar. Eu preparava a comida, punha na mesa, e a única coisa que ouvia era: "Está sem sal." Isso bastava para me calar pelo resto da noite. As mulheres da minha época eram criadas para suportar. Suportar marido, suportar filhos, suportar a vida. Casamento não é para ser feliz, é para ser firme, dizia minha mãe. E eu, tão jovem, acreditei. Então, suportei. Suportei as grosserias, o descaso, o vazio. Aos poucos, percebi que estava desaparecendo dentro da minha própria vida. Me olhava no espelho e não reconhecia a mulher cansada que via. Os sonhos de ser professora? Foram guardados no fundo de uma gaveta, junto com os cadernos que nunca mais usei. Eu passava os dias de avental, com as mãos cheias de sabão, cuidando de crianças e de um homem que nunca quis me conhecer de verdade. Houve uma noite que nunca esqueci. Eu estava na cozinha, lavando pratos depois do jantar. Meus filhos pequenos corriam pela sala, rindo. Ele, sentado na poltrona, lia o jornal. O som da vida estava por toda parte, mas dentro de mim havia apenas silêncio. De repente, senti uma vontade imensa de sair correndo. Sair porta fora, sem olhar para trás, sem explicar nada. Queria ser livre, nem que fosse por uma noite. Mas permaneci ali, imóvel, como uma prisioneira de muros invisíveis. As pessoas costumam achar que as feridas vêm de grandes tragédias. Mas não é sempre assim. As minhas vieram de coisas pequenas, repetidas todos os dias. A ausência de um abraço, a falta de um "como você está", o peso de ser sempre a última a descansar e a primeira a levantar. É isso que vai corroendo a alma, devagar. Quando meus filhos cresceram, imaginei que as coisas mudariam. Que, enfim, eu poderia ser reconhecida como mulher e não apenas como mãe. Mas não foi assim. Me tornei, aos olhos deles, uma figura prática. Mãe, cuida da criança para eu trabalhar. Mãe, guarda isso para mim. Mãe, a senhora tem de entender que já não é tempo de sair sozinha. Eu era útil apenas quando servia. Fora disso, era invisível. E como dói ser invisível. Dói mais do que uma ofensa, mais do que uma discussão. É como se eu tivesse me transformado em sombra, sempre presente mas nunca notada. A mesa estava posta, a casa estava limpa, os filhos estavam criados.
Mas e eu? Quem cuidava de mim? Quem se lembrava que eu também era gente? Houve dias em que me olhei no espelho e me perguntei: será que eu ainda existo? Eu me beliscava, só para sentir dor e confirmar que sim, eu ainda estava aqui. Mas, para o mundo ao meu redor, parecia que eu já não passava de mobília, um detalhe na paisagem. O mais cruel é que, com o tempo, comecei a acreditar nisso. Passei a agir como sombra. Não opinava, não reclamava, não pedia. Apenas seguia. Uma vida inteira de silêncio forçado, até que o silêncio se tornou parte de mim. Mas, mesmo no fundo desse vazio, havia uma chama que não se apagava. Algo dentro de mim ainda queria viver, ainda queria ser vista. Essa chama vinha em pequenos momentos, quando eu ria sozinha lembrando da infância, quando cantava baixinho enquanto estendia roupas, quando fechava os olhos e imaginava uma vida diferente. Eram segundos de respiro em meio a uma existência sufocada. Eu não sei dizer exatamente quando percebi que era mais do que acreditava ser. Talvez tenha sido no olhar da minha neta. Ela me observava como quem descobre um tesouro escondido. Queria saber histórias, queria ouvir sobre meu passado. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me perguntava não sobre o jantar, não sobre as tarefas, mas sobre mim. Sobre a menina que eu fui, sobre os sonhos que deixei para trás. Foi como se ela tivesse aberto uma porta que eu mesma havia trancado. Uma porta que guardava todas as versões de mim que foram silenciadas. E quando essa porta se abriu, eu entendi, ainda havia tempo. Ainda havia voz. Ainda havia história para contar. Não sei se meus filhos algum dia compreenderão o quanto me doeu ser invisível para eles. Não sei se meu marido, mesmo já tendo partido, teria reconhecido as marcas que deixou em mim. Mas sei que hoje não quero mais me calar. Porque cada palavra que digo é uma forma de existir. E, se você está ouvindo, saiba que não falo apenas por mim. Falo por todas as mulheres que foram silenciadas dentro de suas próprias casas, por todas que tiveram sonhos engolidos pelo casamento, por todas que ainda hoje se olham no espelho e não se reconhecem. Eu não sou apenas uma sombra. Eu não sou apenas uma avó esperando a morte chegar. Eu sou uma mulher inteira, feita de dores e resistências. E agora, depois de tanto silêncio, finalmente digo: eu existo. Houve um dia em que a solidão bateu mais forte do que de costume. Eu estava na sala, olhando pela janela, esperando que alguém viesse me visitar. A rua estava cheia de movimento, crianças correndo, vizinhos conversando, carros passando. Dentro da minha casa, só havia silêncio. Peguei o telefone e o coloquei no colo, como se isso fosse encurtar a distância. Esperei uma ligação que não veio. Esperei até o cair da noite, e quando o telefone permaneceu mudo, compreendi, ninguém viria. É estranho perceber que você, que um dia foi o centro da vida de tanta gente, se tornou uma lembrança periférica. Quando meus filhos eram pequenos, dependiam de mim para tudo. Eu os alimentava, os consolava, cantava para que dormissem. Eu era o porto seguro deles. Agora, eram eles que ditavam meu tempo. Se sobrasse espaço em suas agendas, talvez se lembrassem de mim. Lembro-me de um episódio doloroso, daqueles que a gente guarda escondido para não sangrar de novo. Era aniversário de um dos meus netos, e eu havia me arrumado toda, com o vestido mais bonito que tinha. Passei perfume, fiz questão de levar um presente simples, mas escolhido com carinho. Esperei ansiosa pelo convite para a festa. E ele nunca veio. Descobri, dias depois, que havia acontecido uma comemoração grande, com direito a fotos nas redes sociais, e eu não estava em nenhuma delas. Foi como se eu tivesse sido apagada da história. Nesse dia chorei sozinha, sentada na beira da cama. Não chorei pelo presente não entregue, mas por perceber que meu lugar já não existia mais. É cruel sentir-se um estorvo, como se sua presença fosse peso em vez de afeto. Outra lembrança me atormenta, a vez em que precisei ir ao médico. Minha saúde já não era das melhores, e a consulta era importante. Pedi a um dos meus filhos que me levasse. Ele disse que estava ocupado, que eu deveria chamar um táxi. Eu não disse nada, apenas sorri.
mas por dentro, cada palavra dele era uma faca. Naquele instante, compreendi que já não era prioridade na vida de ninguém. Fui sozinha, como tantas outras vezes. Sentei na sala de espera e observei famílias acompanhando seus idosos com cuidado e carinho. E ali estava eu, sozinha, tentando acreditar que ainda fazia parte de alguma família. O que mais dói não é a ausência física, mas a ausência de lembrança. É saber que você só é lembrada quando há necessidade. Mãe, a senhora pode cuidar do menino por algumas horas? Mãe, guarda esse dinheiro para mim. Nessas horas, sou útil. Mas quem me pergunta como estou? Quem se importa com o silêncio que preenche meus dias? Às vezes penso que estou desaparecendo aos poucos, como uma fotografia antiga que vai perdendo a cor. Minha existência fica restrita a pequenos gestos, a comida que preparo quando alguém aparece de surpresa, o sorriso forçado para disfarçar a mágoa, as histórias que ninguém mais tem tempo de ouvir. Houve também a vez em que viajei com meu filho e minha nora. Eles me levaram ao aeroporto e, por algum motivo que não consigo entender até hoje, simplesmente me deixaram lá, sem dinheiro, sem explicação. Eu me sentei em uma cadeira fria, segurando a bolsa contra o peito, tentando não chorar. Pessoas iam e vinham, e eu estava ali, perdida, sem saber o que fazer. Nunca me senti tão abandonada. Foi como se o mundo tivesse me empurrado para um canto escuro. Passei horas esperando até que um funcionário, percebendo minha aflição, veio me ajudar. E ainda hoje me pergunto, o que leva um filho a deixar sua mãe naquele estado? É nesses momentos que a vida mostra sua face mais cruel. Quando você mais precisa de alguém, descobre que está sozinha. E não adianta gritar, porque ninguém escuta. Não adianta esperar, porque ninguém vem. Mas, por mais contraditório que pareça, é também nesses momentos que descobri uma força que não sabia ter: voltar sozinha do médico, encarar um aeroporto sem dinheiro, suportar o silêncio das festas em que não fui convidada. Tudo isso me fez entender que eu, mesmo invisível para os outros, ainda era capaz de resistir. Resistir não significa não sentir dor. Eu senti, e ainda sinto. Resistir significa levantar no dia seguinte e continuar. Continuar arrumando a casa, continuar cozinhando, continuar existindo, mesmo quando ninguém parece notar. A solidão tem cheiro, tem som, tem textura. Tem cheiro de café que sobra na garrafa, porque não há ninguém para compartilhar. Tem som de relógio marcando as horas em uma casa silenciosa. Tem textura de lençol frio, porque a cama está sempre vazia. É nesse ambiente que vivo a maior parte dos meus dias. Mas dentro de mim, há uma voz que insiste em não morrer. Essa voz me lembra que ainda tenho valor, mesmo que não reconheçam. Essa voz me faz contar histórias para mim mesma, como se fosse um jeito de registrar que eu estive aqui. E quando uma neta curiosa se aproxima e pede: "Vovó, me conta como era antes", essa voz se enche de vida. Porque naquele instante, eu existo de novo. Existir, para mim, já não é estar em festas ou ser lembrada em fotografias. Existir é ser escutada, é ter minha história reconhecida, mesmo que por um instante. É provar que não fui apenas uma sombra que serviu café e arrumou camas. Fui alguém que sentiu, que sonhou, que amou e que sofreu. E, se hoje falo dessas dores, não é por vingança ou rancor. É porque sei que muitas outras mulheres como eu ainda vivem o mesmo. Mulheres que se sentem esquecidas, descartadas, abandonadas. Quero que elas saibam, nós ainda estamos aqui. Ainda respiramos, ainda pensamos, ainda somos. Com o passar dos anos, aprendi que a dor não desaparece, ela se transforma. No começo, eu lutava contra ela como quem luta contra uma correnteza. Queria fugir, esquecer, negar. Mas a dor sempre voltava, e percebi que resistir apenas me cansava. Então, comecei a escutá-la. Descobri que a dor também fala, também ensina. Ela me mostrou quem eu era, o que havia perdido, mas também aquilo que ainda podia encontrar. Muitas vezes, deitada na cama, me peguei pensando: para que tudo isso? Para que tanto esforço, tantas renúncias, se no fim me tornei invisível?
A resposta não veio pronta. Mas, aos poucos, entendi que minha vida não foi em vão. Eu existo na risada dos meus netos, mesmo quando não me chamam. Eu existo nas histórias que contei, nas comidas que preparei, nos conselhos que dei. A minha marca pode parecer pequena, mas está espalhada em cada um deles. Ainda assim, percebi que não podia viver apenas através dos outros. Passei tanto tempo me apagando que quase esqueci de mim. Por isso, comecei a resgatar pequenos pedaços da mulher que deixei para trás. Voltei a escrever em cadernos velhos, como fazia na juventude. No começo, minhas mãos tremiam, as palavras saíam tropegas, mas logo percebi que havia dentro de mim um rio represado. E esse rio precisava correr. Escrever se tornou meu jeito de me lembrar de quem sou. Também redescobri a beleza dos detalhes. Aprendi a saborear o silêncio da manhã, quando a casa ainda dorme e eu posso ouvir o som dos pássaros. Passei a me permitir pequenos luxos, tomar um café olhando o céu, caminhar devagar pela rua sem pressa, olhar vitrines mesmo sem comprar nada. Coisas simples, mas que me devolvem um pouco da vida que me foi roubada. Percebi que, durante muito tempo, busquei reconhecimento onde ele nunca viria. Esperei que meu marido me enxergasse, que meus filhos me valorizassem, que o mundo me aplaudisse. Mas a verdade é que talvez isso nunca aconteça. E, ainda assim, eu não posso me abandonar. Se ninguém mais me vê, eu preciso me ver. Se ninguém mais me cuida, eu preciso me cuidar. Essa descoberta não veio de uma vez. Foi lenta, quase dolorosa. É difícil aprender a se colocar em primeiro lugar depois de uma vida inteira de submissão. Mas cada pequeno gesto conta. Quando escrevo, quando me arrumo apenas para mim, quando me permito dizer não a algo que não quero fazer, estou recuperando um pedaço da minha dignidade. O tempo, que antes me parecia cruel, hoje vejo como um aliado. Ele me deu rugas, é verdade, mas cada linha no meu rosto é também uma prova de resistência. Sobrevivi a uma infância dura, a um casamento sem afeto, a uma vida de silêncios. E ainda estou aqui. O tempo não me destruiu, ele me forjou. Aprendi que não posso mudar o que vivi, mas posso mudar o que sinto sobre isso. Posso transformar cada dor em aprendizado, cada ausência em espaço para mim mesma. Posso escolher olhar para trás sem rancor, mas também sem ilusões. Não preciso fingir que foi fácil, porque não foi. Mas também não preciso deixar que o passado me aprisione. Há dias em que ainda me sinto invisível, e nesses dias o coração aperta. Mas há outros em que consigo rir de mim mesma, em que percebo que minha existência é maior do que qualquer descaso. Ser invisível para alguns não significa ser invisível para mim mesma. E essa talvez seja a lição mais dura que precisei aprender. Penso muito sobre o que significa envelhecer. Para muitos, envelhecer é perder. Perder a juventude, a força, a importância. Mas, para mim, envelhecer também é ganhar. Ganhar tempo para olhar a vida de outra forma, ganhar coragem para dizer o que antes calei, ganhar clareza sobre o que realmente importa. O que importa não é quantos me lembram, mas o que eu mesma faço da memória que tenho de mim. Importa que eu ainda posso falar, ainda posso sentir, ainda posso escrever. Importa que, mesmo com dores, ainda caminho. Importa que, mesmo sozinha, ainda existo. Às vezes imagino que, quando eu me for, talvez meus filhos sintam a falta que hoje não percebem. Talvez encontrem uma gaveta com meus cadernos e descubram ali uma mulher que nunca conheceram de verdade. Talvez se surpreendam ao perceber que aquela mãe silenciosa tinha uma voz, tinha pensamentos, tinha sentimentos. Não sei se isso acontecerá, mas me consola pensar que minha história não será perdida. Sei que ainda há muitas mulheres como eu, vivendo vidas silenciosas, acreditando que não tem valor. A elas eu diria, nunca é tarde para se reencontrar. Mesmo no fim da estrada, ainda há tempo de plantar flores. Ainda há tempo de rir, de sonhar, de escrever. Ainda há tempo de dizer, eu existo. O que aprendi é que a dor não precisa ser apenas fardo, ela pode ser também força. A dor me fez enxergar o que eu suportei, mas também o que sou capaz de transformar.
E, se hoje me levanto e continuo, é porque a dor me ensinou a ser mais do que vítima, me ensinou a ser sobrevivente. Não espero mais aplausos. Não espero reconhecimento. Espero apenas viver com a dignidade que conquistei. E, quando alguém me chamar de sombra, responderei com firmeza: sombra não, raiz. Porque foi de mim que muitos cresceram, foi por mim que muitos floresceram. E, mesmo que não se lembrem, a raiz sempre estará ali, sustentando a árvore inteira. Chega um momento em que a vida parece se recolher em silêncio, como se tudo ao redor ficasse mais lento. Os passos são mais curtos, a respiração mais pesada, o corpo já não responde como antes. Mas é nesse mesmo instante que a mente se abre para compreensões que a juventude nunca alcança. Eu demorei décadas para entender: a liberdade não está fora, está dentro. Hoje, quando caminho devagar pela varanda, olho o céu e penso em tudo que vivi. O sofrimento, as perdas, as ausências, todos eles deixaram marcas. Mas também me trouxeram até aqui. Se a vida tivesse sido fácil, talvez eu nunca tivesse descoberto a força que carrego. Passei muitos anos acreditando que era apenas sombra, mas agora sei que não. Eu fui raiz, fui tronco, fui alicerce. Se não me enxergaram, ainda assim fui quem sustentou o que hoje existe. E não há abandono que apague essa verdade. Penso muito em minhas netas, principalmente na mais curiosa, que sempre insiste: vovó, me conta mais uma história. É nelas que encontro a esperança de que nada foi em vão. Quando elas escutam, quando seus olhos brilham diante das minhas palavras, sinto que parte da minha vida se eterniza. Talvez meus filhos não me tenham ouvido, talvez meu marido nunca tenha me compreendido, mas minhas netas, elas são a prova de que minha voz não morreu. Aprendi que não adianta esperar reparação do passado. O que passou não volta. Meu marido se foi sem jamais me pedir perdão. Meus filhos talvez nunca entendam o quanto me feriram com sua indiferença. E está tudo bem. Não preciso mais dessa validação. O que eu precisava era me validar. Me reconhecer. Me olhar no espelho e dizer: você foi, é e sempre será suficiente. A maior conquista da minha velhice foi essa: parar de pedir licença para existir. Eu existo. E não preciso que ninguém me autorize. Não preciso que me convidem para festas ou que me agradeçam por ter segurado o mundo nos ombros. Basta que eu saiba de onde vim, o que atravessei e o que ainda sou capaz de sentir. Há noites em que, antes de dormir, fecho os olhos e revisito minha infância. Vejo a menina de tranças correndo no quintal, sonhando com uma vida maior. Às vezes sinto tristeza por ela, porque sei o quanto de seus sonhos ficou para trás. Mas também sinto ternura, porque aquela menina resistiu. E eu sou a prova de que ela não desistiu, mesmo sem saber. Se pudesse deixar uma mensagem para quem me escuta agora, eu diria: não espere envelhecer para se enxergar. Não espere que o tempo roube sua juventude para descobrir seu valor. Ame-se hoje, respeite-se hoje, cuide de você hoje. Porque ninguém mais fará isso por você. E, no fim das contas, o que realmente importa é como você se enxerga. Eu sei que muitas mulheres ainda vivem como vivi, silenciadas, invisíveis, presas a papéis que não escolheram. A vocês, digo com toda a força da minha voz: vocês não são sombras. Vocês são raízes. Sem vocês, nada do que existe teria crescido. E mesmo que o mundo insista em não enxergar, lembrem-se de olhar para si mesmas. A maior revolução é reconhecer o próprio valor. Hoje, gosto de imaginar que minha vida é como um livro. Um livro cheio de páginas amassadas, algumas borradas de lágrimas, outras manchadas de café. Mas é meu livro. E cada palavra ali escrita tem o peso da verdade. Não foi um romance perfeito, não teve finais felizes em todos os capítulos, mas é uma história real. E histórias reais têm poder. Quando me for, talvez guardem apenas fotografias antigas, talvez encontrem meus cadernos e percebam que eu escrevia para não desaparecer. Talvez, pela primeira vez, leiam minha voz no papel. E, quem sabe, sintam minha presença não como sombra, mas como raiz profunda que sempre esteve lá.
Eu não temo mais a morte. O que eu temia era não ter vivido de verdade. Mas agora percebo que, mesmo em meio a tantas dores, eu vivi. Vivi cada silêncio, cada ausência, cada lágrima. Vivi também cada riso escondido, cada manhã de sol, cada abraço das minhas netas. A vida não foi generosa comigo, mas ainda assim foi vida. E isso basta. Se um dia alguém contar minha história, espero que não fale apenas da mulher triste, invisível, abandonada. Quero que digam também, ela resistiu. Quero que entendam que, apesar de tudo, eu encontrei um jeito de ser livre. Não a liberdade de quem viaja pelo mundo ou conquista aplausos, mas a liberdade de quem olha para dentro e se reconhece. E, se houver um legado a deixar, que seja esse: nunca deixem que apaguem vocês. Nunca deixem que a indiferença dos outros determine seu valor. Nunca permitam que o silêncio seja sua prisão. Que cada mulher encontre dentro de si a coragem de dizer: eu existo, eu importo, eu sou. Agora, enquanto escrevo estas últimas linhas, sinto paz. Não porque tudo foi como eu sonhei, mas porque finalmente aprendi a me abraçar. A dor ainda mora em mim, mas não como inimiga. Ela é a lembrança de que sobrevivi. E, no fim, sobreviver também é uma forma de vitória. Se alguém um dia ler ou ouvir estas palavras, espero que encontre nelas não apenas a história de uma avó, mas um espelho. Que reconheça em mim a força que também habita em si. Porque, mesmo invisível aos olhos do mundo, eu deixo aqui minha voz. E ela ecoará, não como lamento, mas como prova: eu estive aqui.